No último sábado, 13 de julho, Donald Trump sofreu um atentado e, longe de mim querer colocar uma pedra em cima desse assunto e também me distanciando sobre análises técnicas e etc., que se vocês já devem ter visto bastante aí pelas redes sociais, nesse vídeo eu quero falar sobre um suposto autoatentado seguindo a ideia cui bono, defendido inclusive por grandes youtubers aí, alguns até que nós seguimos e que defendemos e que gostamos muito. Então, se você tem realmente alguma dúvida a respeito desse assunto, fica comigo até o final do vídeo, porque estão querendo convencer a gente de que uma equipe dos Quintos dos Infernos, que supostamente pretendia beneficiar Trump, fez um acordo com um menino de 20 anos que não tem nem idade para ter expertise em manejo de fuzil, a acertar a ponta superior da orelha de Donald Trump. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante para o canal, senão você fica aí em devaneios com a notícia, vai embora, esquece do meu like e eu que vou para o vinagre. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, dê uma revisada aí em tudo. E se você puder compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de Telegram e Zap, ajudam sim nossa voz a chegar mais longe. Quero desejar, antes de tudo, uma excelente segunda-feira a todos vocês. Estou gravando quase que de madrugada, morrendo de frio, portanto, perdoem o aparato geral aqui. Bora para as notícias, vamos lá. Vamos começar aqui, olha. Antes de passar para o ato em si, eu quero mostrar para vocês um vídeo que o tradutor de direita pensou já há algum tempo atrás, parece que 2, 3 semanas atrás, de uma pessoa, seria um profeta, que teve uma visão, um sonho, tá? É o pastor Brandon Biggs, que previu que Trump sofreria uma tentativa de finalização e que o projétil passaria de raspão na sua orelha. Eu vou tirar o áudio, tá? E eu vou lendo a legenda aí para vocês. Fala assim, ó, a bala passou perto de sua orelha. Olha isso, gente. O Senhor me disse, ainda não terminei a minha obra na América. Amém. Ele disse, surgirá uma nova onda de patriotismo. E foi quando eu vi Trump, uma onda vermelha saindo de Michigan, e vi Oklahoma lotada de pessoas que seguravam tochas por toda Oklahoma. Elas estavam levantando essas tochas que pareciam labaredas de fogo, trazendo um novo patriotismo para a nação. Ele estava chegando, nascendo e continuou se espalhando como fogo por toda a América. Eu vi Trump se levantando e então vi um atentado contra a sua vida. A bala passou perto de sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que estourou seu tímpano. Ele caiu de joelhos e começou a adorar ao Senhor. Ele radicalmente nasceu de novo durante esse período. E as pessoas dizem que ele é cristão agora, mas sua fé em Jesus ficará muito mais fervorosa, pelo que eu vi na minha visão. E então eu vi pessoas intercedendo quando ele caiu e eu ouvi ganhando a eleição presidencial. O Senhor me mostrou a grande perseguição que seria prolongada até o verão através dos juízes e da lei. Olha que interessante. Gente, impressionante. Eu não sou muito de me levar por profetas e profetadas e profecias de internet, não, mas esse relato aqui está muito detalhado. Só faltou ele dizer que era a orelha direita de Donald Trump, né? Continuando. A perseguição através dos juízes e da lei, e todas essas pessoas tentando processá-lo, mas haveria um fim nisso, e as coisas começariam a melhorar por volta do outono. Então, o vi vencendo a eleição através dos patriotas saindo para votar. Diz aí nos comentários para mim o que você acha, que eu já estou aí metendo bedelho em tudo que você fala. Você acha que tem alguma condição da gente acreditar numa profecia dessa? Ele é um pastor, ele acredita, né, num evangelho mais pentecostal, né, e tudo, e acredita que Deus ainda fala e revela os seus segredos e seus planos para a humanidade extra-Bíblia. Diz aí, qual é a sua opinião nisso tudo? Bem, eu quero mostrar para vocês porque está todo mundo dizendo o seguinte. Existem 2 linhas aí de defesa, né, de argumentos na internet. Que isso foi uma baleada, fazendo uma alusão à faqueada, né, fakeada, que a esquerda levantou aqui, como no caso de Bolsonaro, em 2018. E tem uma outra linha
dizendo que, propositadamente, para facilitar o ato de finalização da vida de Donald Trump, o Serviço de Segurança Secreto dos Estados Unidos deu uma falhada. E aqui a gente vai colocar falha com muitas aspas, tá? Então, só para vocês relembrarem, vocês já devem ter visto bastante sobre isso, aqui no amarelo estava o moço que queria finalizar a vida de Donald Trump. Aqui nesse quadrado pequeno estavam os atiradores do serviço secreto, e aqui onde está esse quadrado vermelho maior com essa ponta, esse círculo vermelho no centro, estava Donald Trump, e a linha pontilhada mostra que eram apenas 120 metros de distância entre o moço que queria finalizar supostamente a vida de Trump e Trump, 120 metros de distância, e que o serviço de segurança estava aqui apenas nesse telhado. E mais tarde eu vou mostrar para vocês qual foi a justificativa para o serviço de segurança não ter coberto toda essa área de telhados que tinha ali, que muitos julgam bem próximo de Donald Trump, tá? O Ed Raposo, ele foi procurado por um ex-atirador de elite do BOP e ele deu algumas explicações bastante interessantes, tá bom? Eu sugiro que vocês procurem ele nesse vídeo, porque ele dá informações técnicas ali de qual era o papel do atirador principal, que é o que está abaixado, que ele não tira o olho da mira, e do serviço secreto, o atirador, o observador, que tira o olho da mira, olha ao redor e se comunica ali com o atirador de primeira linha. É bem importante esse relato também. Em seguida, o que o serviço secreto comentou? Olha só o que comentou o Mário Nafal. O serviço secreto controlado por Biden se posicionou mal, ou se posicionou abaixo do esperado. Quem deu a ordem para não ter segurança naqueles telhados sabia exatamente o que estava fazendo. Agora, a agência federal responsável por tentar finalizar Trump conduzirá uma investigação por conta própria. Qualquer semelhança de um país, certo país por aí, que você conheça, é mera coincidência, só coisa da sua cabeça. Você está virando um chapéu de alumínio terraplanista negacionista, tá? Mas lá nos Estados Unidos parece que algumas pessoas, como o Mário Nafal, ele entende que toda aquela falha, aquela brecha, tá? Para o que aconteceu foi de propósito para que o atirador conseguisse finalizar o Trump. Tem uma outra vertente que defende que Trump fez isso para conseguir mais popularidade, como, aliás, ele precisasse disso, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. E aí o Biden se posicionou, fez um pronunciamento, e eu abro aspas para ele. Olha a preocupação do BD. Ainda não temos nenhuma informação sobre o motivo do atirador. Sabemos quem ele é. Peço a todos, por favor, que não façam suposições sobre seus motivos ou suas afiliações. Ou seja, Biden estava muito preocupado em defender que ninguém ficasse falando que existia uma grande possibilidade do atirador ser filiado a que partido? Democratas, ou que ele estivesse inserido em algum ambiente ou contexto do Partido Democratas. E aí o Biden ainda reitera para deixar o FBI fazer o seu trabalho. Bem, se o Serviço Secreto, que também pertence ao FBI, deu todos esses moles, como tem muita gente falando na rede social, imagina qual é a resposta, qual é o relatório da investigação promovida pelo próprio FBI. Repito, qualquer semelhança é mera coincidência. Você é um chapéu de alumínio. Se for, seja bem-vindo ao meu mundo. Bem, aí eles estão falando, né, do Thomas Crooks. O atirador trabalhava como auxiliar de dieta na Bethel Park Skyled Nursing and Rehabilitation, que é uma espécie de hospital, né, de reabilitação. Ele trabalhava na enfermaria e ele era uma espécie de nutricionista, ou ajudava na dieta ali de quem estava internado ou se reabilitando. Os funcionários ficaram chocados ao saber de seu envolvimento, pois ele realizou seu trabalho no dia sem preocupação e ele não possui antecedentes criminais, tá? Isso saiu no The New York Times. E o G1 relatou que o FBI já adiantou que o atirador agiu absolutamente sozinho em tentativa do assassinato
contra Donald Trump. É um novo lobo solitário, como é sempre todos que tentaram e não conseguiram, e que tentaram e que conseguiram finalizar presidentes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. São sempre lobos solitários, de acordo com a informação oficial das agências responsáveis pelas investigações que produzem relatórios. É uma coisa assim impressionante. Bom, todo mundo está falando dessa entrevista, então eu vou passar um pedacinho dela, vou aproveitar aqui o vídeo do Rafael Guanabara. Rafael, um beijo, sou sua seguidora. Se você não conhece o canal do Rafael, ele é um brasileiro que mora lá em Israel, e ele traz notícias, né, de bate-pronto, com muita peculiaridade, com conhecimento de causa, e ele está inserido lá no contexto da rotina, né, de terror que Israel tem passado. Ele fala como cidadão, tá? E ele fez a cobertura, claro, da coisa do atentado, da tentativa, e ele destacou esse vídeo aqui que está sendo muito comentado, que é a história de uma turma de cidadãos que estavam fazendo um churrasquinho. Eles estavam ali bem ao lado da região onde Trump ia fazer o comício. Então, o que eles decidiram? Nós, patriotas, vamos aqui para minha casa, vamos fazer um churrasco, e quando a delegação de Trump chegar, a gente vai se encaminhando para o local para estar lá na hora que Trump começar a falar. E nesse momento, quando eles se deslocavam da casa desse rapaz para ir em direção à região do comício, ao local do comício, que é aí bem do ladinho, eles viram o rapaz no telhado, eles avisaram a polícia local e eles avisaram aos agentes do serviço secreto, tá? Vou deixar aqui rodar um pouquinho. Alguém estava te dizendo dentro do centro, mas você foi lá do lado de fora? E aí ele fala, sim ou mais. Então, tivemos uma festa aqui o dia todo. Você pode vir atrás de nós, a estufa agrícola Brinkley's. Nós tivemos uma festa e todos nós decidimos. Ei, você sabe quando ouvimos Trump lá em cima? Vamos subir pelo campo. Foi o que eu resumi aqui para vocês. Fique perto das árvores lá fora, sob a sombra. Vamos ver o rally, tá? Nós podíamos vê-lo, mas não podíamos vê-lo, mas podia ouvi-lo. Caminhamos, e aí ele diz, provavelmente 5, 7 minutos de Trump falando. Aqui eu não faço ideia, você sabe. Notamos o cara rastejando. Você sabe, rastejando no telhado do prédio ao nosso lado. 50 pés de distância de nós. Então, estamos apoiando, estamos apontando para o cara, estamos falando. Ele tinha um rifle. Você podia vê-lo claramente com um rifle. Absolutamente. Estamos apontando para os caras, apontando para eles, a polícia lá embaixo, correndo no chão. E nós falamos, olha, é um cara no telhado com um rifle. E a polícia, o quê? Como? Como se eles não soubessem do que estávamos falando. E ele repetiu, né? Bem aqui no telhado, podemos ver. Essa foi uma entrevista da BBC News que viralizou como nunca, óbvio, porque pelo que o rapaz fala, tanto os agentes do serviço secreto quanto a polícia local foi avisada. E tem uma justificativa do serviço secreto que a gente vai abordar já já, que põe por água abaixo a suposta preocupação da polícia local com a segurança de Donald Trump, tá? A coisa fica bem feia aqui. O Daniel Lopes, que é um cara que eu sigo, respeito pra caramba, adoro, mas ele fez um vídeo ontem que pela primeira vez eu discordo dele. Ele defende a tese de que foi tudo armado e que a gente tem que seguir o caminho do cui bono. Quem saiu mais fortalecido no caso do que aconteceu foi Donald Trump. Portanto, ele dá a entender de que isso foi tudo uma armação, que os agentes do serviço secreto possivelmente estavam mancomunados com Trump, tá? E deixaram acontecer para abater o cara e Donald Trump sair mais fortalecido desse evento. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você por que eu discordo veementemente das alegações do Daniel Lopes. Mas antes disso, nós vamos aos nossos patrocinadores. Dr. Laí Ribeiro tem um recado para sua pele. Você nunca verá sua pele sair disso. Para isso,
enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Então, o Sinata Gotas, o laboratório, pegou o Transresveratrol, colocou no frasco do Sinata Gotas e você administra 12 gotinhas sublinguais todos os dias. Eu tomo de manhã, espero meia hora e faço meu de jejum, tá? E à noite somente eu tomo as cápsulas de ácido hialurônico. O que você precisa saber é que o Sinata Gotas vai te ajudar a combater rugas, linhas de expressão, flacidez, pele sem vida, sem viço, ressecamento, falta de hidratação, mas principalmente, gente, ele vai tratar a sua pele de dentro para fora. Eu falo muito da pele do rosto porque é o meu material de trabalho aqui com vocês, certo? Mas esses benefícios serão aplicados em todo o seu corpo. Por quê? Porque o Sinata Gotas tratará de dentro para fora. Valéria, qual a garantia que a gente tem que o Sinata Gotas tem, né? Faz todos esses benefícios mesmo. É só você pegar os meus vídeos de agora para os meus vídeos de antes de outubro do ano passado e você vai perceber, primeiro, que eu tô com um dobro de maquiagem que eu uso atualmente com vocês, porque eu realmente precisava cobrir muitas imperfeições na minha pele que hoje não precisa mais. E o mais garantidor disso tudo é que, como o Sinata Gotas, você pode comprar, usar uma semana, e se dentro dos primeiros dias você não perceber logo os sinais de eficácia do Sinata Gotas, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que a gente garante, tá? Na descrição e no comentário fixado tem um link que eu deixo que leva você até esse site, onde você vai ter todas as informações complementares, tirar todas as suas dúvidas. Você vai encontrar depoimentos de mulheres comuns como eu e você, tá? Não é uma artista, não é uma atriz lendo um teleprompter. Aqui tem os componentes, os princípios ativos, tem colágeno, tem ácido hialurônico, tem vitamina K2, tem palminato de retinol, que são ótimos para a saúde da pele e você tem que repor realmente. E os nossos combos vai de 1 mês de tratamento até 8 meses de tratamento, e a gente sempre sugere o combo de 3 meses de tratamento para você experimentar. Primeiro, porque ele é muito mais econômico, cada frasco fica muito mais em conta, você já garante o frete grátis para todo o Brasil e garante o presente, que é o pote de ácido hialurônico que a gente manda, tá? Então, é só acessar o site, você garante frete grátis para cada cantinho do Brasil, e tudo isso, se você parcelar em 12 vezes no seu cartão de crédito, você vai pagar menos de R$30 na parcela, tá? Eles aceitam todas as bandeiras e estão lá à sua disposição. Então, dê uma chance para o Sinata Gotas, dê uma chance para a sua pele. Lembrando que todo produto que você adquirir aqui no canal, você ajuda a apoiar o nosso trabalho. Link no comentário fixado e na descrição. Vamos ouvir um pouquinho o que o Daniel Lopes fala e que eu discordo veementemente. E olha, é a primeira vez que eu discordo dele, tá? Mas não foi falha nenhuma. Porque quando é uma falha, eles... É uma coisa... Você está dirigindo, quebra a barra de direção. Isso foi uma falha mecânica. Isso não é uma falha. Os caras deixaram acontecer. Ok? Agora, a pergunta que vem após isso é... Se você tem interesse em inteligência artificial generativa... Tem que ter um anúncio, né, gente? Obrigatório para você. Qual era o interesse? Qual era o interesse? Aí, quem tinha interesse que isso acontecesse, beleza? Aí, o que eu faço? Aí, eu convido vocês a refletirem sobre um conceito muito antigo do Império Romano, chamado cui bono. O que significa cui bono? Que às vezes também é cui prodest. Significa quem se beneficia. Ok? Beleza? Quem se beneficia. Então eu pergunto para você, quem se beneficiou com isso? Muitas vezes, quando você está diante de uma situação muito difícil de entender, geralmente você tem que perguntar, quem se beneficia? Tá bom? Então eu pergunto para você, nessa história toda aí, quem se beneficia mais com essa situação? Tá? Diz para mim se é que tu sabes. Eu quero ouvir sua opinião. Então vamos lá. Aí o Daniel, ele ensaia aqui uma linha de pensamento que leva a quem está assistindo a entender
que, já que o Donald Trump saiu mais fortalecido do evento, logo ele foi quem se beneficiou, logo o serviço secreto estava mancomunado com a equipe de Donald Trump para deixar isso acontecer, facilitar que o rapaz subisse lá no telhado e errasse um tiro daquele. Isso para mim é pouco crível e eu vou continuar falando com vocês porque que eu acho que isso é pouco crível, tá? Primeiro, vamos ao Marcelo do Hoje no Mundo Militar, que analisou essa foto, que também viralizou e muita gente disse que essa foto era uma montagem. Inclusive, nesse vídeo mesmo, mais para frente, o Daniel Lopes diz: ah, mas a bala atingiu o Trump. Ele fala: quem disse a você que alguma coisa atingiu a orelha do Donald Trump? Você viu? Porque eu não vi. O Daniel fala nesse vídeo. E aí, gente, eu discordo dele, principalmente por causa disso aqui, ó. Muitos disseram que essa foto aqui, que captou, ó, a imagem da bala passando aqui, realmente na direção da cabeça do Trump, foi questão de segundos, eu vou já falar com vocês sobre isso. Disseram que era uma fotomontagem, tá? Então, o Marcelo do Mundo Militar noticiou que o Doug Mills, fotógrafo, mostrou os metadados da foto. Quem fez a foto mostrou os metadados. Ela foi tirada como uma exposição de 1,8 mil, precisamente o suficiente para flagrar o projétil em voo e, portanto, a foto é autêntica. O fotógrafo, ele foi tão assediado que ele tomou a decisão de disponibilizar os metadados da foto que estão aqui. Então, não, essa foto não é uma montagem. E aí o Paulo Figueiredo, ele trouxe um detalhe importante, que New York Times relatou que porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, afirmou que o edifício onde Thomas Matthew, o atirador, mandou contra Trump, estava fora do perímetro designado pelo Serviço Secreto e que, portanto, a obrigação de guardar ali as estruturas e o telhado daquele prédio promovendo a segurança de Donald Trump não seria do Serviço Secreto, mas sim das forças de segurança locais. Acontece que nós acabamos de mostrar para vocês que esse senhor aqui avisou ininterruptamente as forças de segurança locais. Então, sim, a gente pode entender que houve uma facilitação para alguma coisa ali. Agora, cravar que porque Donald Trump saiu mais fortalecido desse evento, logo o evento foi mentira e foi montado pela turma de Donald Trump, eu acho que é meio perigoso, né? Não? O que vocês acham? Bem, tem uma outra alegação que eu pensei aqui, que vai bem ao encontro do que eu penso, tá? Não existe autoatentado com projétil passando a milímetros de distância da cabeça do alvo, a não ser que o Trump quisesse realmente se finalizar e não quisesse fazê-lo pelas próprias mãos. Eu vou discorrer mais sobre isso já. Segura aí, tá? Perguntar para você se você já deixou meu like, pelo amor de Deus, hein? Deu trabalho para fazer. Esse tipo de coisa simplesmente não existe, não é assim que funciona. Você não falsifica algo assim com uma faca ou uma pistola de baixo calibre, é outra história. Porque esse moço aqui, ele às vezes tende a achar que no caso de Bolsonaro foi uma fakeada, tá? Mas um rifle com um atirador disparando uma bala que raspa na cabeça de Donald Trump e que se o Trump não tivesse virado a cabeça teria acertado ele em cheio, foi como então? O Trump coordenou também o momento em que viraria a cabeça? Haja reflexo e haja coordenação, tanto de Trump quanto da equipe, quanto do atirador, né? Para não falar na necessidade do atirador ter que ser o maior atirador da história da humanidade, tá? E eu concordo com isso. E lembra, a gente está falando de um menino de 20 anos que não tem nem idade para ter expertise a contento, tá? Ó, o Thomas, ele tinha, né? Morreu 20 anos de idade, ainda trabalhava fora, ou seja, se ele tivesse 20 anos de idade, ele treinasse a vida toda, 20 anos, né? Vamos lá que ele começou a treinar com 13, 14, 6 anos. Ele não teria essa expertise, porque esse tipo de expertise só vem com a maturidade de entrar em várias situações reais de conflito,
Tá certo? Então, não, para mim é difícil. Mas a coisa ficou bem mais difícil depois dessa análise aqui, ó. Eu vou soltar o vídeo para vocês verem, sem o áudio, tá? Eu vou soltar o vídeo para vocês verem que, enquanto Trump está falando, a cabeça dele está nessa direção, nessa posição, e essa linha vermelha seria o que eles estão demonstrando, o trajeto do projétil. E quando Trump vira, o projétil já, em vez de passar aqui, né, desse lado da ponta do cérebro dele, pega a ponta da orelha dele. Vamos ver o vídeo. We see something that said, Ó. Vamos assistir de novo, só para vocês entenderem. Eu vou soltar o áudio. we see something that said, take a look what happened. Ó. We see Vocês viram? O momento que ele vira para uma interjeição, ele foi dar uma entonação diferente. E ele faz assim. E é nesse momento que o projétil passa. Sério. Querem que vocês acreditem que isso foi combinado com o atirador para fortalecer o nome de Donald Trump? Eu vou mostrar para vocês. Pergunta. Donald Trump precisava de fortalecimento extra para que a equipe dele, que deve ter saído do quinto dos infernos, montar uma palhaçada dessa? Ele estava na mais absoluta liderança. Olha, no dia 3 de julho, por exemplo, ele liderava com ampla diferença para Biden após o debate eleitoral, segundo pesquisa de intenção de voto, tanto do Instituto Siena quanto do The New York Times. Trump estava liderando com 49% dos entrevistados e Biden com 43%. Gente, são 6 pontos percentuais. Isso numa eleição é bastante, é muito grande. Mas vocês lembram que quando aconteceu a facada em Bolsonaro, eles falaram a mesma coisa? Que Bolsonaro precisava garantir a vitória na eleição. Vamos dar um pulinho lá em 2018. Olha aqui, ó, Ibope para presidente, votos válidos, Bolsonaro 54%, Haddad 46%. Nem Trump nem Bolsonaro precisavam que acontecesse uma tragédia dessa, do jeito que a esquerda, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, estão falando desde que aconteceu a tragédia com o nosso presidente Bolsonaro e agora quando quase aconteceu com Donald Trump. Então não, vamos partir do princípio que nem Bolsonaro e nem Donald Trump precisariam de mais nada para garantir uma liderança e garantir a vitória. Eu acredito muito nesse tipo de conspiração, que na verdade aí passa a ser muito crível, quando é um pangaré que está lá no último lugar da fila, no penúltimo lugar da fila, em terceira ou quarta colocação, aí sim acontece uma coisa absurda com a pessoa, claro, todos os holofotes de mídia se viram para a pessoa e ela passa a ser a pessoa mais comentada, tanto da mídia como agora das redes sociais. Mas, gente, Donald Trump e Bolsonaro não precisam disso. Tanto Bolsonaro não precisava como Donald Trump não precisava. Vamos seguir. Aí tem mais uma informação importante aqui, que é o Janones, né? Lembrar que quem defende isso de Trump defendeu também que a tragédia com Bolsonaro foi fakeada, foi afaqueada. Ó. O Janones falou faqueada fazendo escola. Diz Janones sobre o ataque contra Trump. E no final das contas, querem convencer as pessoas que um garoto vulnerável, porque para ter sido convencido por fazer uma atrocidade dessa, ele estava emocionalmente vulnerável, de apenas 20 anos, teve expertise suficiente para atirar na orelha de Trump para que o próprio Trump fosse beneficiado? É sério isso? Ô Dani, te amo, amor, mas não dá não. Aí não dá não. Vamos realizar. Fecha o olhinho, monta a seguinte cena. Vem a equipe deve ter saído dos quintos dos infernos lá, a equipe de Trump que queria montar um negócio desse para beneficiar Trump, logo seguindo o raciocínio do cui bono, quem saiu fortalecido foi Trump, logo foi Trump que armou? Não, né? Mas vamos imaginar que sim. A equipe do Donald Trump chega lá para o menino e fala, olha, nós vamos te dar todos os equipamentos, todas as ferramentas, mas veja, você tem que acertar na orelha dele, tá? Você não pode errar, tá bom? É sério.
que a equipe de Trump faria um acordo desse? Ou será que o combinado não era atingir Donald Trump? Não me parece, porque a bala só não pegou o cérebro de Trump, só não perfurou a caixa cranial de Trump, porque ele se mexeu no exato momento. Você viu no vídeo que ele se mexe imediatamente, ele põe a mão na orelha. Então, para mim, não é crível, nem um pouco crível. Mas para mim é mais crível isso aqui, ó. De novo, Paulo Figueiredo trouxe outras informações. Vamos lá. A confirmação de que Thomas Matthew usou um equipamento estilo AR-556, tá? Estilo AR-15, comprado legalmente pelo seu pai. Quem passou essa informação foram os oficiais do FBI. E uma das coisas que os investigadores ainda estão tentando entender é como Crooks obteve acesso à arma de fogo do pai. Ele também tinha dispositivos explosivos rudimentares em seu carro que estão sendo investigados lá em Quantico. Ambos os pais do menino trabalhavam como assistentes sociais, de acordo com registros de licença estadual. Seu pai está registrado para votar como libertário e sua mãe é uma democrata. Esses são os registros, tá? Em relação ao posicionamento político do menino, ele está afiliado ao Partido Republicano, mas na última eleição ele doou para os Democratas. E aí a gente assistiu algumas explicações, né, de que também não é, porque ele está afiliado aos republicanos, porém existe muito democrata infiltrado no republicanos para quando republicanos põem em votação quem vocês querem que vá, por exemplo, para a corrida eleitoral, esses infiltrados, e qualquer pessoa pode fazer isso, esses infiltrados tentam minar, armar uma armadilha, né, para aqueles que eles não querem que chegue na maioria. Então, isso nos Estados Unidos é permitido, não é criminoso. Então, há essa possibilidade também. Mas o fato é que o Matthew, ele... É Matthew ou Thomas? Desculpa, Matthew. Thomas Matthew. O Thomas, ele apoiou financeiramente o Partido Democratas na última eleição, tá? Que elegeu Joe Biden. Aí uma outra coisa que o Paulo Figueiredo trouxe que eu achei sensacional. Tá todo mundo impressionado em como essa gorducha atrapalhada foi parar na força de segurança mais elitizada do mundo? Em outros vídeos ela aparece gritando, o que a gente faz? E aí o Paulo reitera, diversidade, equidade e inclusão, é disso que se trata? Vou passar o vídeo para vocês sem o áudio. Vamos lá. Olha só. Completamente fora de forma, completamente sem saber o que fazer, baixinha, não cobre o Donald Trump, ela não deveria ter sido escalada para esse trabalho, porque ela não tem altura para cobrir o presidente, ela vai de um lado para o outro, que nem uma maluca, não sabe nem onde está o coldre na própria cintura, e o Paulo Figueiredo traz a diretora do Serviço Secreto, que assumiu em 2022, Kimberly Schittle, que ela é responsável pela segurança dos presidentes e também dos candidatos, e ela disse numa entrevista que na sua gestão ela estava dando mais oportunidade para todos, principalmente para várias mulheres, independente, pelo que nós vimos, da equipe que estava tentando cuidar da segurança de Donald Trump, se a gente era apropriada para o trabalho ou não, tá? E aí o presidente Bolsonaro fez uma declaração, né? Eu vou passar aqui para vocês o vídeo. Presidente, como é que o senhor viu o atentado contra o ex-presidente Donald Trump? Somente as pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com os chefes dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, não me entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre eu ter sobrevivido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é o que vem de cima. Então, gente, como se não bastasse todas as nossas conspirações e toda a nossa, né, indignação, desacerto, intranquilidade. Ontem eu ainda me deparei lá no grupo de apoiadores secreto do Telegram com essa matéria. Maxwell Yaricki estava sob o radar do FBI antes de atirar em Trump. Aqui é um portal Caclumbindia,
Asset Maxwell, bom, enfim, revista de ativos de suporte, tá? É o Assets Magazine. E eles estão dizendo que, na verdade, o verdadeiro atirador contra Donald Trump é esse menino. Eu disse lá no grupo que não me parece, essa foto parece até gerada por inteligência artificial, então segura que nós podemos estar simplesmente tratando de uma fake news e alguém querendo muito like. Mas a reportagem desse portal diz que ele tem 30 anos, é de Perry Soult, que se declarou culpado em conexão com uma altercação policial durante um protesto em 2016. Foi condenado a 3 anos e 12 meses de prisão na cadeia do Contato de Allegheny. Maxwell é atirador que atirou em Trump, o ex-presidente ficou ferido, parará. Eu vou aqui com muito cuidado, porque tem um momento, ele realmente, essa imagem aqui, realmente parece muito com a imagem da pessoa que foi abatida lá no telhado, tá? Que dizem que é o Thomas Matthew. Esse rapaz parece mais. Mas, no fim, a gente pode estar só falando apenas de um clickbait, tá? Então, assim, aqui também ele faz uma comparação dessa foto que eu falei, que parece muito que foi gerada por IA, com a foto da pessoa que foi abatida lá no telhado, tá? Então, guardem as devidas proporções e muito cuidado quando vocês forem compartilhar notícias, mas essa foto tá muito perfeita, uma pele muito perfeita, uma luz muito perfeita, tudo muito perfeito. Parece uma imagem forjada por IA. Mas ainda tem as desinformações rolando e as contra-informações. Mas no final do dia, eu só queria saber se consegui ser explícita o suficiente para mostrar para vocês que sim, a relação quando você estabelece uma investigação de estabelecer primeiro quem foi que levou vantagem com o que aconteceu, quem ganha o que no caso daquilo, ela é tradicionalíssima, vem mesmo lá dos primórdios romanos, mas a gente tem que colocar também na equação cui bono com o quê. Por quê? Como o fator morte não aconteceu, também muda, teoricamente, quem seria beneficiado. Porque e se tivesse acontecido, quem seria o beneficiado? Foi como na facada de Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse partido, quem seria o beneficiado? Você acha que bolsonaristas que elegeram Bolsonaro em 2018 deixariam de votar em Bolsonaro para votar no PT? Claro que não, né? Então, pois é, eu sempre defendo isso aqui. No caso de Donald Trump, ele não tem ainda um indicado. E nem indicou seu vice até o momento. Você acha que a turma de Trump combinaria isso para que um projétil passasse na orelha dele, arriscando a vida do próprio Trump? Ou parece mais, fica mais crível que depois que a gente vê tantas facilidades para o rapaz subir no telhado com o rifle, fazer os disparos, uma equipe de segurança completamente desmantelada, a polícia local ser avisada e não fazer nada. Você não acha que é mais provável que o serviço de segurança, que aliás vale ressaltar, é responsabilidade da equipe de Joe Biden, da gestão de Joe Biden, e que a equipe do serviço secreto, que está sendo agora gerida por uma mulher que está dando mais oportunidade para mulheres baixinhas, inclusive mais baixas que Donald Trump, para fazer a segurança dele. Com todas essas facilitações, não fica mais crível de que isso realmente foi armado, mas não pela equipe de Donald Trump, para Donald Trump sair mais forte? Afinal de contas, Trump não precisava que mais nada acontecesse. Todos os ralis, inclusive o último debate, enterrou Biden de uma vez por todas para a reeleição. Deixa aí nos comentários para mim qual é a possibilidade que você acha mais crível. Eu fico com a segunda. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do nosso trabalho. Um bom momento para você nos apoiar é agora. Aqui tem um Pix, eduarpravaleria@gmail.com. Você pode nos apoiar com qualquer valor e na descrição
tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Caso você nos acompanhe de fora do Brasil, seus dólares, seus euros e suas libras esterlinas são sempre muito bem-vindos. Estou com vocês nos comentários. E aí, conta para mim, foi um autoatentado? Você acredita mesmo nisso?